O ano é 1945, mais precisamente 5 de dezembro de 1945. 5 aviões bombardeiros da Marinha Americana, conhecidos como o Voo 19, decolam da Flórida para um exercício de treinamento de rotina. O clima estava claro, o mar estava calmo, tudo parecia perfeitamente normal. Mas algumas horas depois, a base começou a receber transmissões de rádio arrepiantes do tenente Charles Taylor, o líder do esquadrão. O rádio final dos pilotos não pedia socorro, ele expressava uma confusão absoluta. A voz de Taylor cortava a estática dizendo: "Não sabemos qual o caminho é o leste. Tudo está errado. Até o oceano não parece o mesmo. A água está verde e não branca." Eles estavam completamente desorientados. E então, o silêncio. Nenhum único parafuso daqueles 5 aviões foi encontrado. E a tragédia não parou por aí. Horas depois, um gigantesco avião de resgate, PBM Mariner, com 13 tripulantes a bordo, foi enviado exatamente para a mesma área para procurá-los. Sabe o que aconteceu? Ele também nunca voltou. 27 homens e 6 aeronaves engolidos pelo nada em uma única tarde. Desde então, o Triângulo das Bermudas se tornou o cemitério aquático mais famoso do mundo. Centenas de navios, dezenas de aeronaves e milhares de vidas simplesmente sumiram nesse trecho do mar. Mas o que realmente acontece lá? Seria um portal para outra dimensão? A base oculta de uma civilização antiga? Ou a ciência finalmente encontrou a resposta definitiva para esse enigma? Fala pessoal, meu nome é Marcos e sejam muito bem-vindos ao canal Locutor. E bom, hoje nós vamos abrir os nossos arquivos de mistério que desafia a lógica humana há séculos. Um lugar que tem alimentado os nossos piores medos sobre o oceano. Se você gosta daquelas histórias que tiram o sono e quer entender o que a história e a ciência têm a dizer sobre os maiores enigmas do mundo, você está no lugar certo. Hoje nós vamos descobrir qual é o verdadeiro segredo por detrás do Triângulo das Bermudas. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal Locutor para fortalecer este incrível projeto. E vem comigo para essa viagem nas águas profundas. O mapa e os diários de Colombo. Geograficamente falando, não existe uma linha oficial demarcando o Triângulo das Bermudas no mapa mundi. Estamos falando de uma área imaginária de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, no lado oeste do Oceano Atlântico Norte. A área liga Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. É um trecho de oceano vasto, profundo e extremamente dinâmico. Mas se você acha que esse mistério é coisa do século XXI, com o desaparecimento de aviões, você está muito enganado. A fama assombrada dessa região começou há mais de 500 anos atrás. O próprio Cristóvão Colombo, em 1492, durante a sua primeira viagem para as Américas, registrou coisas bizarras no seu diário de bordo quando navegava por aquelas águas. Colombo relatou que as bússolas do seu navio começaram a girar erraticamente, apontando direções completamente erradas e causando pânico na tripulação. Mas o pior veio à noite. Ele escreveu ter visto uma grande chama de fogo cair do céu e mergulhar violentamente no mar. Dias depois, ele observou luzes estranhas piscando no horizonte. O que Colombo viu? Um meteoro caindo no oceano? Bioluminescência no mar? Ou algo que já operava naquelas águas muito antes de nós, humanos modernos, sonharmos em passar por ali? Durante séculos, marinheiros chamavam essa parte da região de Mar de Sargassos, um lugar onde não havia ventos e os navios ficavam presos por semanas, em um mar coberto de algas espessas, até que a tripulação morresse de fome ou de loucura. O medo do Triângulo está literalmente enraizado na história da navegação. O Hall dos Desaparecidos.
Para entendermos o peso desse segredo, nós precisamos olhar para os fatos frios, os desaparecimentos que fizeram o mundo parar e olhar para o oceano com pavor. E o primeiro deles envolve um dos maiores mistérios da história naval americana. Março de 1918. O USS Cyclops, um navio cargueiro gigantesco da Marinha dos Estados Unidos, com mais de 160 metros de comprimento, estava voltando do Brasil para Baltimore, carregado com 10 mil toneladas de minério de manganês. A bordo, 306 passageiros e tripulantes. O clima estava bom e o navio estava em perfeitas condições, mas depois de uma parada não programada em Barbados, o Cyclops seguiu viagem em direção ao Triângulo das Bermudas e simplesmente evaporou. Nenhuma mensagem de rádio e nem um pedido de socorro, nem um colete salva-vidas e nem sequer um pedaço do navio foi encontrado. Na época, culparam os submarinos alemães, afinal era a Primeira Guerra Mundial. Mas os registros alemães capturados depois da guerra provaram que não havia nenhum submarino alemão naquela área. O próprio presidente Woodrow Wilson resumiu a tragédia com a famosa frase: "Só Deus e o mar sabem o que aconteceu." E os casos continuam. Vamos pular para fevereiro de 1963. O Marine Sulphur Queen, um navio tanque de 150 metros, carregando enxofre derretido fervendo. Ele estava na costa da Flórida, emitiu uma mensagem de rádio de rotina e cortou o contato para sempre. Ninguém nunca enviou um SOS. Quando a busca começou, encontraram apenas alguns coletes salva-vidas e destroços mínimos, mas nada que pudesse justificar o navio afundar de uma forma tão repentina, sem que os 39 tripulantes pudessem pedir por ajuda. Aviões que perdem os instrumentos, navios colossais de aço que afundam sem deixar vestígios em questão de minutos. O que poderia causar algo com um poder de destruição tão rápido e tão limpo? É aqui que as mentes começam a vagar para fora da nossa realidade. O sobrenatural, aliens e portais. Onde a ciência silencia, a imaginação humana grita. Durante a década de 70, impulsionado por livros e filmes, o Triângulo das Bermudas se tornou o epicentro das teorias da conspiração, e a primeira delas é de se arrepiar: Atlântida. Muitos teóricos acreditam que as ruínas da mítica cidade perdida de Atlântida repousam no fundo do mar do Triângulo das Bermudas. A lenda diz que Atlântida usava cristais gigantes e altamente tecnológicos como fonte de energia. A teoria sugere que esses cristais, enterrados no leito oceânico, ainda estariam ativos e emitiram pulsos de energia tão fortes que interferiram nos instrumentos de navegação e derrubaram os aviões. Outra teoria clássica são as bases alienígenas. A região seria um ponto de acesso para os chamados OSNIs, objetos submersos não identificados. Isso explicaria os equipamentos magnéticos ficando loucos e as luzes que Colombo viu séculos antes. Os aviões e navios não estariam sendo destruídos, mas sim abduzidos. Mas a teoria mais fascinante talvez seja a da névoa eletrônica e dos buracos de minhoca. Em 1970, o piloto Bruce Jernon voava com o seu pai sobre as Bahamas, quando disse ter sido engolido por uma nuvem estranha e formou um túnel. Seus instrumentos ficaram malucos e a bússola girava ao contrário. Quando ele finalmente saiu da nuvem, percebeu que havia voado para Miami em apenas 47 minutos. O detalhe, este voo deveria durar pelo menos 75 minutos. Ele não tinha combustível e nem velocidade o suficiente para fazer esse tempo. Bruce afirma ter atravessado uma distorção no espaço-tempo, um portal. A ciência contra-ataca, a realidade explicada. Extraterrestres, portais no tempo, cristais de Atlântida, tudo isso dá um maravilhoso roteiro para um filme de Hollywood. Mas aqui no canal Locutor, nós gostamos de colocar os pés no chão. Quando a ciência moderna olhou para o Triângulo das Bermudas, ela não encontrou monstros. Ela encontrou fenômenos naturais tão violentos e extremos
e não precisavam de nenhuma ajuda alienígena para serem mortais. A ciência tem 3 cartas na manga para explicar esse mistério. Carta número 1. As nuvens hexagonais e as bombas de ar. Recentemente, meteorologistas analisaram imagens de satélite e descobriram algo bizarro sobre o Triângulo das Bermudas. A formação de nuvens com padrões geométricos perfeitos em formato hexagonal. O problema não é o formato delas, mas o que elas fazem. Elas funcionam como verdadeiras bombas de ar. Elas disparam correntes de ar frio em direção ao oceano, a velocidades que ultrapassam a 270 km por hora. É o equivalente a um furacão instantâneo. Se um avião for pego nisso, ele é arremessado em questão de segundos para o mar. E o impacto do vento na água gera o que chamamos de rogue waves, ou ondas gigantes, paredões de água de até 30 metros de altura, capazes de partir um navio de aço ao meio como se fosse um palito de dente. Carta número 2. O gás metano. No leito marinho da região Atlântico, a geologia esconde uma armadilha perfeita. Depósitos gigantescos de hidrato de metano. Eventos sísmicos podem fazer com que bolhas massivas desse gás se soltem do fundo do mar e subam violentamente para a superfície. Quando o metano se mistura com a água do mar, ele diminui drasticamente a densidade da água. A física aqui é cruel. Sem densidade, o navio perde completamente a sua flutuabilidade. Ele literalmente cai para o fundo do mar, como uma pedra solta no ar, tão rápido que a tripulação sequer tem tempo de alcançar o rádio. Carta número 3. A corrente do Golfo e as anomalias magnéticas. Por que não encontramos os destroços? A resposta é a corrente do Golfo. Imagine um rio extremamente rápido, quente e turbulento, correndo por dentro do próprio oceano. Ela passa exatamente pelo meio do triângulo. Se um avião cai ou um navio afunda, essa corrente arrasta os destroços e os corpos por dezenas ou centenas de quilômetros de distância do local original. Isso em poucas horas. E quando o resgate chega, não há mais nada lá. Além disso, o triângulo é uma das poucas áreas no mundo onde o norte verdadeiro, geográfico, e o norte magnético da bússola se alinham. Um fenômeno conhecido como declinação agônica. Se um navegador desatento no passado não compensasse essa diferença, ele sairia completamente da rota, indo parar no meio do nada. O segredo que ninguém te conta. Mas agora, pessoal, segurem-se nas cadeiras, porque aqui vai o verdadeiro pulo do gato, a revelação que destrói a mística de quase um século. Se você olhar as estatísticas frias, os dados matemáticos de quem realmente entende do assunto, o Triângulo das Bermudas é uma fraude estatística. Segundo os relatórios oficiais da Guarda Costeira dos Estados Unidos e da Lloyd's de Londres, a maior seguradora de navios do mundo, a taxa de acidentes no Triângulo das Bermudas não é maior em proporção do que qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, em 2013, o WWF fez um estudo listando as 10 águas mais perigosas do mundo para a navegação, e o Triângulo das Bermudas sequer entrou para a lista. Então, por que tanta fama? Bom, a resposta é bem curta: o poder da narrativa e o viés de confirmação. O Triângulo das Bermudas fica em uma das rotas comerciais mais movimentadas da Terra. Navios indo para as Américas, para a Europa e para o Caribe. Quanto mais tráfego, matematicamente é maior o número de acidentes. Some isso ao fato de ser uma região propensa a furacões brutais e tempestades tropicais imprevisíveis. O mito explodiu em 1974, quando o escritor Charles Birtles lançou o livro O Triângulo das Bermudas. Ele vendeu 20 milhões de cópias. Charles pegou acidentes perfeitamente explicáveis, omitiu que havia uma tempestade na hora, ocultou falhas mecânicas conhecidas e vendeu a história como um mistério insolúvel. O livro dele foi dissecado no ano seguinte pelo pesquisador Larry Cushing e provou que muitas vítimas do Triângulo das Bermudas, de Berlitz, sequer afundaram na área do Triângulo, e outras afundaram em meio a furacões catastróficos
O Triângulo das Bermudas talvez não seja o lar do Kraken, nem um portal de hiperespaço deixado por seres de outro planeta, mas isso não o torna menos impressionante. Ele é o lembrete perfeito e às vezes cruel de quão pequeno o ser humano é diante da força bruta da natureza. As correntes violentas são reais, as explosões de metano são reais, as tempestades súbitas são reais e as tragédias que ceifaram centenas de vidas também foram. Mas no fim das contas, o maior mistério não esteja na água, mas sim dentro de nossas cabeças. A nossa própria vontade inexplicável de acreditar que existe algo mágico, assustador e real escondido nas profundezas. É mais poético acreditar em Atlântida do que aceitar a brutalidade de um erro humano misturado com uma onda gigante. E você, o que acha de tudo isso? Acha que a ciência e a estatística explicaram tudo? Ou você ainda acredita que existe algo inexplicável guardado naquelas águas turvas e que o governo tenta abafar? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários e eu quero saber qual é a sua teoria da conspiração favorita. Muito obrigado por acompanhar este vídeo do nosso quadro de mistérios aqui do canal. A pesquisa para esse roteiro deu um trabalhão, então se você gostou da nossa jornada de hoje, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que curte mistérios e gosta de documentários de verdade. Siga o canal Locutor também nas redes sociais, o link tá aqui na descrição, porque por lá também tem muito conteúdo bom para vocês. Eu sou o Marcos, um abraço enorme para vocês e a gente se vê no nosso próximo mergulho. Bom?